Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, falando hoje de um tema que na minha visão é bem relevante, que é sobre democratizar sem perder, Luciano. Como é que se democratiza sem perder o controle? Qual o desafio dos dados nas grandes organizações? Como sempre, ao meu lado, ele, o Karim Abdul-Jabbar do Analytics do CFA. Que loucura. Por que isso, cara? Pivô da dinastia Lakers. Com o Caio aqui não dá pra fazer isso, entendeu? Entendi. Porque ele rouba, né? Não dá, pô. Se tu é o Karim Abdul-Jabbar... Quem ele é, tá ligado? Quem ele é, né? Porra, eu vou dizer que o nome Tramontina é nome de sucesso, viu? Pô, tá maluco? Porra, vou te falar. Então aqui com a gente ele, que eu conheço desde o tempo que ele tinha tempo pra escrever no blog dele. Caio Tramontina, seja bem-vindo. Opa, muito obrigado, Gus. Muito obrigado, Luciano. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, meu camarada. E contigo? Se apresenta aí pra caso alguém não te conheça, meu camarada. Tudo bem? Prazer, sou Caio Tramontina. Trabalho há 15 anos com dados e analytics. Hoje eu estou responsável aqui pelas agendas de tecnologia que permitem que a gente faça essas estratégias de conquista de clientes, vendas digitais, cross-sell, upsell, no mundo de pessoa física e tal. Que isso, hein? Caião, obrigado pela moral de estar aqui com a gente, arrumar um tempinho conosco para falar aqui. Vou dizer que, Luciano, tu é o Karim Abdul-Jabbar e, cara, ele pode ser o Magic Johnson. Jogava no mesmo time ali, ó. Pô, não, mas... Não tem como, não. Caião, obrigado de novo aí pela moral, cara. Acho que, só pra galera estar ciente, né? A gente conversou no início do ano de um evento que você ia, que era Analytics Week, de um tema que você ia falar lá, e que eu achei pertinente pra caramba. E falei, Caião, já pensa logo aí que a gente vai gravar um podcast, e que além de a gente gravar um podcast sobre isso, já vamos arrumar uma agenda pra você também estar no Analytics Summit, ou seja, temos aquele spoiler neste momento, porque já falamos que Caio Tramontina estará no Analytics Summit presencial em São Paulo este ano. Ou seja, spoiler alert! Para poder falar desse tema que você manja pouco e faz pouco aí dentro, né? Que é a democratização de dados, né, cara? Estaremos lá, prazer é todo meu. Muito obrigado. Pô, obrigado você, mano. É bom ter amigo, né? Que aí tu só manda a data e fala assim, tu pode, né? Tu pode, né? Tá ligado? Não, você pode. Sim, você está confirmado. Eu não sei o que você tem no dia, mas você está confirmado. Vamos ver só o horário aqui, mas você já está confirmado. Calma, eu sei que tu tá ouvindo o podcast e tá engajado, mas a gente tem que falar rapidinho aqui do OnFly, que é patrocinadora do Analytics Talks. Tu sabia que para quem não usa OnFly, as viagens de trabalho, na verdade, são sempre uma dor de cabeça? Deixa eu te mostrar um pouquinho aqui como você pode transformar a gestão de viagem corporativa da sua empresa de maneira simples e eficiente. Se você é um viajante, como é o meu caso do Luciano, você pode usar sem gastar do seu próprio bolso. Você não precisa mais tirar do seu dinheiro para pagar despesa, já que com o OnFly você tem cartão e Pix corporativo integrado ao relatório de viagem. Esquece planilha e troca de e-mail. O tempo perdido na compra de passagem e hospedagem, além de inúmeras trocas de e-mails, é tudo centralizado dentro do OnFly. E você também não precisa ficar desesperado para não perder aquelas notinhas. As despesas da OnFly são registradas e integradas automaticamente e não há mais risco de ficar sem um reembolso financeiro. E se você é RH financeiro, respira, porque eu sei que você perde muito tempo com planilha. Ou seja, a gestão de viagem é mais simplificada, sem necessidade de ficar usando diversos sites e aplicativos, é tudo dentro do OnFly. E o tempo que antes você perdia, agora é utilizado porque de fato te importa. Você tem controle total em tempo real. A OnFly oferece automação dos processos, garantindo controle e transparência em toda a viagem e ajuda a prevenir fraude e erro. Então nada de processo manual. Esquece fatura, adiantamento, comprovante de validação de despesa. É tudo feito de maneira automatizada e a política de viagem da empresa é sempre cumprida, porque a OnFly cria essas regras. Se você quer otimizar o processo de viagem da sua empresa e reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja,
aponta a câmera do QR Code aqui para você descobrir mais sobre o OnFly. E agora, bora voltar para o nosso episódio. Cara, quando a gente fala de democratização de dados, muita gente entende apenas como liberar acesso. Então, vou liberar acesso a ferramentas, dashboard, relatório. E assim, muitas vezes o acesso aos dados, a relatório, a CDPs, a banco de dados, sem contexto, gera mais ruído do que qualquer outra coisa. Eu queria começar aqui perguntando para você, na sua visão, o que de fato é a democratização de dados na prática e como você está fazendo aí? Olha, eu gosto de pensar em democratização de dados, na verdade, é uma agenda de como a gente traz valor para cliente com o uso de dados. Quem nunca teve uma sensação de estar em qualquer app, site, ou até no telefone com um cliente de alguma empresa, e fala assim, pô, por que eu estou falando isso tudo de novo? Você já me conhece, você já sabe quem eu sou, por que eu estou falando de novo a mesma coisa várias vezes? Acho que esse é um exemplo bem do dia a dia ali, da falta que faz a democratização de dados. Então, na prática, a democratização de dados não é uma agenda de acesso, é uma agenda de como tornar dado útil para cliente, como tirar valor em cima de informação, né? E o acesso é só assim, um pedacinho da coisa. Então, você tem que permitir que as áreas consigam acessar os dados para tirar valor dele, mas você tem que ter governança, você tem que ter qualidade, você tem que garantir que os dados estão sendo usados de uma maneira correta e que as pessoas saibam, conheçam o dado em profundidade para conseguir tirar as conclusões corretas em cima do dado, né? Então, tem diversos layers aqui que a gente pode empilhar quando a gente fala de democratização de dados, mas de longe não é só dar acesso. Essa é a parte mais fácil. Dar acesso é a parte mais fácil da agenda de democratização de dados. Pô, e o que seria fazer isso na prática? Centralizar esses dados? Como é que é isso? E qual foi o ponto de virada aí dentro no Itaú para vocês saírem de uma cultura de dados? Acho que em dois aspectos, né? O aspecto interno e o aspecto do cliente. Então, no aspecto interno, sair de uma cultura de dados centralizada para ter essa democratização interna e também de entender o cliente como um só. Tendo essa democratização de dados que faça o cliente em qualquer ambiente ser ele mesmo, né? Tem um aspecto técnico da coisa, em que a gente percebeu que no volume que a gente trabalha, não dava para a gente ter uma infraestrutura centralizada de dados. Claramente ia virar um gargalo. Assim, a gente começa a bater os limites físicos da coisa. Se a gente tem só um motor fazendo consulta e manipulação de dados para todas as áreas do banco, assim, não vai escalar bem. Tanto numa perspectiva de performance, quanto numa perspectiva de resiliência, assim por diante. Mas esse é o aspecto. Então, assim, em um certo momento, a gente percebeu que a gente precisava de uma outra abordagem, uma abordagem em que as áreas elas têm autonomia para gerir os próprios dados, mas que, ao mesmo tempo, permitisse uma camada de governança centralizada. Então, a governança, obviamente, ela continua tendo que ser centralizada para a gente aplicar as regras, para aplicar os controles, aplicar toda a gestão que o assunto exige, né, com toda a seriedade que o assunto exige. Mas, ao mesmo tempo, habilitando os times a construírem as suas infraestruturas de dados e conseguirem fazer a disponibilização desses dados de uma forma bastante governada. Então, é um aspecto mais técnico da coisa. Mas acho que o pulo do gato foi no aspecto cultural. No momento em que você descentraliza a responsabilidade do dado, os times passam a ser cobrados por gerir o dado. Então, assim, o dado deixa de ser só e as informações dessa experiência do cliente, dessa jornada. Quando você tem uma área centralizadora de dados, assim, é muito fácil você cair numa falácia de que esta área vai fazer o trabalho de dado por você. Mas, na prática,
o dado ele só faz sentido para a área que está trabalhando com aquele dado, que gerou aquele dado. Então, no momento que a gente descentraliza o dado, a gestão desse dado, né, cada área ali cuidando do seu pedacinho e disponibilizando o seu pedacinho para as demais áreas, você trouxe de volta o accountability. Então, essa área passa a ser accountable, ela passa a ter a responsabilidade perante aquele dado como produtor e dono do dado. Acho que isso trouxe uma mudança cultural importante para a empresa. Pô, eu acho que essa mudança cultural, que era o meu próximo ponto aqui, já se batinando o Caio. Que é o aspecto cultural sobre isso? Porque a gente já falou sobre um tema, acho que o Luciano também pode complementar daqui a pouco, que, cara, democratizar exige em muitos momentos mudar não só processo, mas cultura. E acho que aqui é onde é mais difícil e mais se gera atrito dentro de qualquer tipo de empresa, que é a mudança de cultura. E aí você ainda vem, né, Caio? Eu sei que você está há um tempo já no Itaú, mas você ainda vem de uma cultura diferente de outra empresa que você estava antes. Então é um líder novo, com outra cultura, com outro aspecto, que vai democratizar dados, pô, num lugar que tem sua própria cultura e vai trazer alguém de fora para fazer isso. Meu irmão, como é que foi envolver essas áreas técnicas, áreas não técnicas como marketing, atendimento, tudo isso nesse novo modelo, onde a gente entende o consumidor como um só, beleza, mas também com todas as mudanças de processos e aspectos internos, que eu acho que é onde a porrada mais come aqui. Nesse sentido, acho que eu fui muito feliz, porque o Itaú já estava numa transformação cultural bastante forte. Então, quando eu cheguei, essa mudança de modelo de trabalho com dados já estava acontecendo. Então, tem um time bem grande que faz esse trabalho aqui de habilitar essa nova forma de trabalhar com dados, inclusive, e que é o alicerce de toda a operação. E aí, quando eu entrei no banco, eu entrei ali com a responsabilidade sobre toda a parte de digital analytics, dados de comportamento do cliente nos nossos canais, e eu já tinha ali à disposição um arcabouço muito maduro para a gente trabalhar nessa nova forma. Então, já até garantindo que compartilho aqui, tem muita gente também que trabalhou muito para a gente conseguir fazer essa transformação. Mas eu digo que no momento que a gente deixa de trabalhar dado como, dado é assim, um requisito, e passa a trabalhar dado como um produto, né? E trabalhar dado como um produto é realmente qual que é o roadmap do dado. Então, assim, dado tem que ter roadmap, porque dados, assim, eu já vi em alguns lugares, em algumas discussões, falo assim, putz, não vamos usar o dado porque o dado está impreciso. Como se qualidade de dados fosse um alvo fixo, né? Qualidade de dados, se você pensar em dado como um produto, qualidade é evolução contínua, né? A gente sempre vai estar buscando melhorar de forma contínua a qualidade do dado. Então, gap de dado, problema de qualidade de dado, passa a ser feature gap. Você está pensando dado como produto, putz, o meu dado aqui, ele está vindo nulo para esse campo quando acontece isso, ao invés de estar carregando a informação certa. Legal, feature gap. Vamos colocar no roadmap, vamos arrumar, e a gente vai evoluindo a qualidade do dado ao longo do tempo. Então, dado tem roadmap, dado tem cliente, então a gente tem que fazer a mudança. Você perguntou, como é que foi convencer? E não foi nem convencer, a gente teve que olhar para as pessoas, times de marketing e outras áreas, no caso, vamos pensar nesse cenário aqui de dados de digital analytics. Eu tenho que entender como é que o time de marketing usa esses dados, qual é a necessidade dele. Então, ele é meu cliente, então eu tenho que fazer um trabalho de produtação para entender as dores do meu cliente, quais são as demandas do meu cliente, entender por que ele está usando a minha solução, como que ele está usando a minha solução, se ela está atendendo bem ou não, e a partir daí eu vou definir o meu roadmap de evolução de dados. Então, um exemplo que eu dou para vocês é que hoje a gente, por exemplo, dados de comportamento digital de cliente, que vem muito de tagueamento. Hoje a gente tem camadas que a gente chama de raw data, que é o que vem ali de direto do tagueamento. Aí a gente tem uma camada já de sort of true, em que a gente faz algumas manipulações, tira lixo, faz validações.
E também tem já camadas especializadas de dados, indicadores, são indicadores que são usados de forma muito frequente por diversas áreas. Então, muitos dos meus clientes estavam tentando resolver o mesmo desafio com aquele dado. Então deixa eu resolver de forma governada aqui na minha camada especializada e já dá para eles a resposta. Um exemplo é quantos usuários únicos a gente tem no dia, no mês, no ano. Então, tem que definir qual que é o modelo que a gente vai contabilizar um usuário único, como que isso é feito, para não ter cada área não ter uma resposta diferente. Então, isso é trabalhar dado como produto. E aí, quando você trabalha dado como produto, você se aproxima muito do seu cliente, seja ele um cliente interno, ou um cliente externo. E isso vai fazendo com que a adoção aumente, né? Então, acho que parte dessa transformação de fazer as áreas começarem a adotar cada vez mais o uso de dados no dia a dia tem a ver com pensar no dado como produto. Pô, Luciano, isso é aulas, né? Tu tem alguma coisa pra complementar? Não tem porra nenhuma. Eu tenho uma coisa a complementar, sabia? Fala aí, fica à vontade. Minha coisa a complementar é que se o maluco tá ouvindo isso e tomar um coffee mais, ele é maluco. Né? Exatamente. É o que eu posso complementar nesse caso. Eu também acho que ele deveria estar tomando um coffee mais. Inclusive aqui, ó, Drip Coffee. E tem café em cápsula e grão também. E no link da descrição vai ter um mimo, um afago, um carinho, um abraço para você poder garantir um desconto. Tá sempre rolando promoção lá. Você pode clicar aqui e ver o que tá rolando no momento, porque tá mudando direto. Métricas Boss foi cafequizada, meu parceiro. Cafequizada. Coffee mais. Inclusive, ó, Caio Tramontina, esteja ciente que no Analytics Summit o senhor vai ganhar o seu kit, tá? Inclusive, Luciano veio um pouco te homenageando. Cadê o Luciano? Lógico que Cadê o Caio aí? Cadê o Caio aí? Ali em cima. Ali, ó. Ali. Eu não consigo enxergar. Não consegue, não? Aqui, ó. Aqui. Em cima do... Aqui? Ele... Aí, porra, Caião, muito forte. Tá maluco. Vai estar indo 25. Ele só palestra em ano ímpar, pelo que eu entendi. Vocês sabem que, quando eu estava falando de cliente, né, eu falei muito do cliente que vai usar o dado, mas a gente também considera cliente o dev. Então, pensa assim, vamos pensar no produto de dados de Digital Analytics. Você tem dois aspectos, né? Você tem as pessoas que vão usar o dado para tirar insights ali, então vamos pensar no time de marketing, time de produto, assim por diante. Mas esse dado vem de tagueamento, certo? Se o dado vem de tagueamento, qual é a experiência do dev ao implementar esse tagueamento? Eu acho que esse é o ponto que a gente conversou até no outro podcast, que você falou sobre como tratar dados como vertical, que é o que é mais fundamental. Porque se você não trata ele como parte do produto de dados, ele é o grande insumo, é a matéria-prima dessa coleta. Lógico, o dado que ele vai coletar é a matéria-prima, mas esse cara é quase que o agricultor, pô, o cara que vai plantar aquela porra ali. Então, se você não der as melhores ferramentas para ele ali, você vai ter a cadeia toda comprometida, né? Se o Pica-Pau não tivesse chamado a polícia, nada disso teria acontecido, né? A galera negligencia essas etapas iniciais do processo de coleta e aí olha por um dado que tá impreciso. E aí a gente, como estrutura de dados, não pensa, né, diretamente com as métricas de qualidade. A gente olha para elas e não consegue resolver aquelas métricas para poder melhorar. Uhum. Quando o problema tá lá num JavaScript solto, sabe? Eu acho isso muito, muito foda, porque assim, num ambiente técnico onde você tá inserido, você precisa de usar a tecnologia pra caralho pra você poder conseguir resolver o problema. Mas eu acabo percebendo muito as pessoas colocando complexidade em tecnologia que não precisa. E aí eu acho muito maneiro essa brincadeira, quase uma piada, né? Que é, porra, o cara tá lá com uma puta solução de inteligência artificial, com Databricks e a porra toda, e o problema dele tá num código JavaScript em ECMAScript 2015, tá ligado? E aí é isso, né? Tem que pensar em como esses caras vão coletar os dados na ponta. Eu acho que essa já tinha sido uma lição interessante do último podcast que a gente gravou, mas acho que é muito maneiro você colocar isso dentro do contexto do produto, sacou? Porque a galera tira muito a galera de tecnologia que vai coletar a porra do dado, não faz sentido. E aí, tipo, a gente acaba vendo, ao invés de, tipo, usar ferramentas mais simples, cada vez mais complexidade onde é que não precisa ter, sabe? E aí, no final, de novo, é a porra de
de um código em ECMAScript fudido lá, que tá fudendo toda a cadeia de uma estrutura super e hiper robusta e cara, né? E imagina o seguinte, na sua analogia, né, é como se a gente tivesse um canal do Itaú tem milhares de páginas, né, milhares de telas. Então, aí imagina, você faz o seguinte, então é como se fosse uma fazenda gigantesca. Aí você fala pro dev e fala assim, ó, você tem que plantar aqui e eu vou te dar uma enxada. Só isso. Ali não vai estar tudo retinho. Aí depois, e a gente vai empilhando, né? Porque as ferramentas vão aumentando complexidade e a gente vai empilhando o requisito. Ah, não, agora você tem que plantar, mas tem que também colocar essa quantidade de adubo desse tipo, essa quantidade de adubo desse tipo, esse remédio, mas você só tem a enxada. Chega uma hora que não vai dar certo. Então, hoje, nessa analogia, o desenvolvimento de front, a pessoa que está desenvolvendo front, ela também está fazendo tagueamento. Aí a gente fala assim, ó, você tem que fazer o tagueamento, você tem que passar o nome da tela, aí esse nome da tela tem que estar nesse esquema aqui específico, não esquece de passar o ID do usuário, para o GA o ID do usuário tem que ser assim, para outra ferramenta tem que ser assim, para outra ferramenta tem que ser assim. A gente vai perder alguma coisa no meio do caminho. Sim, porque a gente começa a aumentar a carga cognitiva desse profissional de forma exponencial. Então, para isso, a gente tem que pensar, pensando no dado como produto, a gente tem que pensar no ciclo inteiro do dado como produto, até na coleta. Então, como é que a gente simplifica a coleta? Como é que a gente traz mais governança, para que seja mais fácil e a qualidade o dado nasça com mais qualidade? Então, a gente olha porque no final a gente economiza quando a gente for ter que processar esse dado. Exato. Então você vai economizar nessa parte onde ele falou, onde ele vai fazer o SST lá, onde ele vai manipular alguns dados para poder inserir nas visualizações, esse dado já pode chegar limpo ali. E aí é até um ponto interessante, né? Porque a parte maior do front-end web hoje, ele tá nesses silos de JavaScript e tudo mais. E a gente tá partindo de uma linguagem que é ridiculamente tipada, sacou? Quando lá na ponta você precisa desses tipos de dados bem estabelecidos, né? E aí quanto mais você vai ajustando isso e dando ferramentas pro cara, pô, vamos, ao invés de usar JavaScript de vanilla, meter um TypeScript para poder forçar o cara a mandar o dado no formato correto, e aí você monta o SDK que vai fazer isso. É isso que vai não só melhorar a qualidade do dado, mas é diminuir o custo da infraestrutura como um todo. E sacou? A fricção também, né? E a fricção também. E o custo da infraestrutura não é só numa perspectiva da tecnologia, né? No momento que você faz isso, você simplifica a carga cognitiva do profissional. Então, ele vai gastar menos tempo tendo que se especializar naquele assunto, vai conseguir fazer a tarefa de forma muito mais fácil, sabendo de que alguém já pensou em alguma forma de fazer aquilo ser mais transparente. Exatamente. No final, aquilo dali vai ser só mais uma biblioteca que ele utiliza no dia a dia dele, dentre as trocentas que ele utiliza. Tu vai quicar, Luciano. Porque, lendo o material do Caião, né? Tem uma questão que ele vai ter que dar uma trocada aqui pra gente, como é que é feita. Porque tem a integração do Figma com produto e dados. Que basicamente, pela tela do Figma, já sai tagueado. E aí eu queria que o Caio explicasse essa porra e falasse os ganhos e impactos que isso trouxe. E a consistência, a qualidade analítica e tudo mais. Hoje isso é uma ambição. Mas onde a gente está hoje? A gente percebeu, assim, empresas grandes, elas têm normalmente uma natureza mais descentralizada. Então, tem as áreas especializadas em cada um dos produtos. Então, a própria coleta de dados, ela é feita descentralizada. Só que, para a gente conseguir manter qualidade, a gente tem que fazer governança, aquela dualidade que eu estava contando no começo, né? Você tem que permitir que a tecnologia trabalhe de forma descentralizada, mas você tem que criar uma camada de governança que seja horizontal entre as várias áreas para manter padronização. Porque senão a gente não consegue responder as perguntas depois com dados. Então, uma pergunta simples é: quantos clientes que vieram desta campanha compraram um produto? Se cada produto, cada jornada de contratação de um produto usar um tagueamento de uma forma diferente, a gente vai ter um trabalhão lá de ETL, de manipulação de dados para responder essa pergunta, né?
Então a gente precisava criar essa camada de governança para todo mundo usar a mesma metodologia de nomenclatura, de taxonomia, para que o dado tenha qualidade na ponta. Então a gente construiu ali um ferramental em que a gente, no próprio ciclo de produtação, desenvolvimento do profissional de design junto com o Product Manager, no momento que a gente tem as telas prontas, eles cadastram as telas. E eles definem ali um mapa de tags em cima de cada uma dessas telas, uma ferramenta centralizada. E aí a gente tem o nome dos eventos de cada uma das telas. Nossa ambição é que a gente proativamente passe a sugerir um mapa de tagueamento a partir da imagem da tela, mas ainda não chegamos lá. Mas hoje a gente já tem o ferramental de toda essa governança. E aí a grande vantagem é, putz, eu quero entender o comportamento do usuário que passou por essa jornada. A gente não precisa ir lá achar o dono daquela jornada, entender como é que ele tagueou. A gente vai nas nossas ferramentas centralizadas, procura a jornada, vê as telas e vê como é que está o tagamento de cada uma dessas telas. Eu fico muito feliz quando eu tô na mesma linha de raciocínio do Caio, sem trocar ideia com ele no dia a dia. E é muito interessante isso, porque às vezes a abordagem nem precisa estar ligada diretamente ao Figma, né? Mas vou botar aqui no lugar onde, porra, eu vou dar uma dica pro Caio. Mas não é isso. Não é isso, Caião. Não é isso, Caião. É porque esses dias eu tava testando o uso de LLM para poder gerar planos de mensuração. Então, eu montei, nesse teste, né, nesse piloto que eu tô fazendo, a gente tá utilizando uma estrutura MCP, e eu vou falar um technique, mas foda-se, o Caio vai se ligar. Uma estrutura MCP com Puppeteer que navega no site guiada a uma documentação mãe que gera exatamente um plano de mensuração robusto em cima dos objetivos que você dá para ele. Então, o que o cara insere no prompt? Ele coloca assim, ó, tendo em vista que estou te passando uma URL de um e-commerce, monte o plano de mensuração buscando a finalização da jornada sendo a compra. Ou seja, eu deixo meio que ali o que é a minha macro conversão. Só para contextualizar rapidinho, você complementa. Acho que a diferença só do que você fez, porque o Caio tá falando, é que você tá fazendo em cima de algo que existe, e ele tá falando de algo em cima de algo que projeta. Um designer, um UXer projeta a tela e já sai tagueada, entendeu? Não, então, mas aí é que tá. Não é tão diferente o mecanismo. O Figma, não, o mecanismo não. Nos plugins você consegue usar MCP também e construir um plugin que vai utilizar o MCP para poder fazer isso. Sim. E aí ele vai, ao invés de navegar no site, porque no meu caso, eu faço ele navegar num site emulado, né, com Chromium. Mas do seu lado vai ser com as telas dali. Ele vai conseguir identificar do mesmo jeito, né? Ele vai usar a visão computacional lá, vai identificar quais são os elementos, o que é um botão, o que não é. Só que nesse caso, ao invés de taguear tela por tela, ele vai taguear a jornada como um todo. E eu acho muito maneiro que eu tenho feito 2 testes, Caião, com essa estrutura de MCP, que é para ele identificar oportunidades de experimentos de teste AB com essa estrutura. E assim, é sempre do ponto de vista propositivo, né? Ele tem que me propor ou me sugerir ideias. Mas no caso do plano de mensuração, ele faz quase isso aí. Ele gera o código do que seria enviado pela camada de dados por cada um dos comportamentos, sacou? E aí é bem maneiro porque você ainda consegue fazer isso além de... Vai ser quase a mesma coisa que você vai fazer, né? Tipo, de estar usando o IA para poder direcionar quais são os eventos que vão ser traqueados de acordo com um guide que você deixou lá, sacou? E o desafio de fazer isso, acho que a gente está muito perto, assim, a IA abriu o mundo para a gente simplificar o processo de mapa de tagueamento, de próprio tagueamento em si. O desafio é como a gente mantém cultura, dado que a gente vai reduzir bastante a dedicação dos profissionais nessa parte do trabalho. Então, imagina o seguinte, imagina que agora a gente vai conseguir subir no futuro, a gente pega uma tela, sobe, ele já olha para aquela tela, já olha o que são os elementos ali de alta interação com o cliente que são importantes, já olha, pega o histórico dos mapas anteriores de tagueamento e sugere. Tá? Como é que a gente faz isso mantendo as pessoas que estão ali operando, e donas da jornada, accountable pelo resultado e pela qualidade do dado? Acho que esse é o grande desafio que a gente vai ter agora, no momento que a gente começa a implementar essas soluções mais autônomas. E muito porque precisa em algum determinado momento, por isso que
dentro dessa estrutura de MCP, ele sugere só o que deveria ter na camada de dados e não já implementado diretamente. Eu curto muito essas soluções de IA com uma revisão de IA natural, de uma pessoa, de um humano, sacou? Acho que é bem interessante. Pô, eu fiquei feliz, pô. Eu tô pensando igual o cara, pô. Mas ainda tem uma dúvida com o Caio, quando ele fala sobre os dados serem tratados como produto, Caião. Porque acho que isso é uma questão que não é tão comum, apesar de a gente estar falando em vários cenários de empresas big, e aí não vejo isso sendo dados como produto, eu vejo dados como apoio a produtos, né? Cara, como é que você faz? E como é que vocês estão fazendo isso na prática? Porque isso exige backlog, dono, manutenção, evolução. Como que na prática, numa estrutura como a do Itaú, que aí eu acho que só para a audiência que não tá muito ligado, imagina que se você é correntista Itaú, você abre teu aplicativo, clica ali assim, serviços ou então produtos dentro do menu do teu Internet Bank. Imagina que cada um daqueles negócios ali é um produto e dentro dele pode ter subprodutos. Que tudo isso tem squads muitas vezes separadas e tudo isso tem donos e dados juntos ali. Então, a gente não está falando de um produto, a gente está falando de um macro com um zilhão de produtos dentro. Então não é algo tão simplista assim. Como é que é isso? Como é que é esse backlog? Quem é o dono? Como é que é a manutenção? Como é que é a evolução? Olha, aqui a gente tem time dedicado para fazer isso. Então tem Product Manager, tem Tech Lead, tem assim. Então dando um contexto aqui, a gente monitora, por exemplo, eu vou olhar sobre o meu. Assim, dados como produto é parte da cultura, né? Então cada time de crédito tem seus produtos de crédito, e assim por diante. Eu vou falar um pouquinho do meu contexto, que são os produtos de dados de tagueamento. São os dados ali de comportamento digital dos clientes. A gente tem time dedicado e a gente tem roadmap, a gente monitora o número de usuários. Então a gente olha assim, quantas pessoas estão consultando esses dados. A gente monitora penetração, assim, a gente está conseguindo, quais áreas estão usando, o aumento está crescendo, está diminuindo, por quê? Quem são os heavy users, e a gente vai lá entrevistar os heavy users, entender como eles estão usando os dados, quais são os pedidos. Tem comunicação de lançamento de funcionalidade nova. É isso que eu chamo de trabalhar dado como produto. Vamos lançar um campo novo. Um campo. Esse campo pode resolver a vida de muita gente internamente. Então a gente vai lá comunicar o lançamento do campo novo, explicar como esse campo funciona, como usa esse campo e assim por diante. Então rola aí um Data Itaú e I.O. Que aí vocês sobem no palco, vocês contextualizam as próximas mudanças que vão rolar. Uma newsletter já resolveria, pô. Uma newsletter já resolveria. Tô brincando que é igual o Meta Summit, Google Marketing Live, é isso. A gente tem a lista de clientes internos, a gente sabe quem são os nossos heavy users. Um exemplo simples. E quando a gente começa a fazer isso, realmente muda a cultura. Imagina o seguinte, imagina que a nossa ingestão de dados atrasou. A gente sempre disponibiliza o dado D+1, meio-dia. A gente teve um atraso, a gente comunica a todos, porque tem um monte de gente que tem ETL, que depende desses dados. A gente manda uma comunicação, fala, olha, esse ETL, a disponibilidade de dado atrasou, nossa perspectiva é que o dado fique pronto tal horário, para vocês conseguirem reiniciar os seus ETLs se eles já não estão programados para serem... para detectarem mudanças e fazerem o início automaticamente. Então é esse tipo de seriedade que a gente trata o assunto para realmente conseguir fazer essa transformação de cultura. Pô, isso é muito foda, tá maluco. É de fato visão de produto mesmo. Isso é muito foda, papo reto, Caio. Tô animado porque, já falando, né, ele vai falar disso no Summit, né, mano? Exatamente como fazer isso, né? Porra, já tô querendo que chegue 16 de outubro, tá ligado? Porque o meu papo é positivo, o meu papel, né, é bom, porque eu recebo a palestra antes. Sim. E eu fico do lado ali, né? Assistindo da coxinha, né? Então, pra mim é muito bom. Fico só ali quietinho ali, ó.
Eu acho que o que é mais interessante dessa estrutura toda, que o Caião já tinha proposto lá no outro podcast e nesse agora, é que não é algo... Tecnicamente, dependendo do volume, você vai ter complexidades diferentes. Mas a nível de cultura, você tratar quem vai consumir os seus dados, independente da quantidade de pessoas que vão consumir, como cliente, não é difícil. Então, eu ia perguntar isso. Não é difícil. Eu ia perguntar isso. Qual que é o papel da liderança, dos C-Levels, para garantir que essa mudança de fato aconteça de forma estratégica e não pontual? Ou seja, você falou, isso é cultura da empresa. Caso você troque de área, caso alguém entre aí, mude alguma coisa e tudo mais, isso não se perde, porque é algo estratégico e não pontual. Então, qual o papel da liderança nessa decisão ali para que isso de fato ocorra, né? Eu acho essencial. Assim, desde se interessar em incentivar o time a fazer isso, até fazer as perguntas ali que moldam a cultura. Assim, me mostra o dado. Aí a pessoa mostra um Excel. Assim, mas de onde veio esse dado do Excel? Eu extraí, fiz uma manipulação e tal, mas a gente não consegue deixar esse dado disponível de forma mais simples. Eu vou ter que pedir o Excel para você toda vez? Não dá para a gente colocar um dashboard disponível aqui com essa informação? Então, começar a fazer esse tipo de provocação é importantíssimo para conseguir moldar a cultura. Perfeito, perfeito. Esse é o tipo de provocação que a liderança tem que fazer, né? É isso. E aí, foda, né? E aí vira um ciclo virtuoso, porque no momento que você faz isso, aí você todo dia entra no dashboard e fica monitorando. Aí cai o número. Por algum motivo, assim. Então, tô vendo que o número caiu. Por que caiu? Veja bem, é porque a gente teve um problema no ETL que atrasou e tal. Mas eu não fui comunicado que tem esse problema. E aos poucos você vai gerando, assim... Água mole, pedra dura, filho. É isso, então você vai gerando a percepção da importância de tratar essas informações, esses dados como produto. Pô, isso é muito importante, cara. A gente, ano passado, teve uma conversa com algumas empresas, né? E a gente estava falando sobre ter um banco de dados. Olha isso, né? Sobre ter um banco de dados. Para ter tudo lá, porque tudo era feito numa planilha de Excel. E supostamente se aquela planilha parasse de funcionar, tipo, os times da empresa não teriam onde consultar dados. E aí, tipo, a primeira coisa é você explicar que planilha não é banco de dados. Planilha é só uma forma de fazer alguma coisa. E aí você explicar que você pode ter um banco de dados e que tem várias formas de ter, e que aí esses bancos de dados podem alimentar ferramentas diferentes. Ou seja, se a área de XPTO quer usar o Power BI, não tem problema. Se a área XYZ quiser usar o Looker, não tem problema. Se a outra área quer usar o Tile, não tem problema. Só você consultar o mesmo banco. A visualização pode ser até de acordo com cada um. Sua área, isso não vai ser um problema, porque o dado vai ser igual. Tá no mesmo centro de dados. Porra, e até a gente explicar que angu não tem caroço, né? Fora o de serviço que o mercado faz, né? Exato. De ensinar como prática utilizar o armazenamento de dados em Excel. A galera tá fazendo... Eu não sei nem... O Excel vira o banco de dados mesmo. Não é nem... Não, é porque tem algumas pessoas que ensinam a como se o Excel é o raw data... Olha a loucura. O Excel é o raw data e ele faz um ETL da planilha do Excel, pô. Ele busca o extract da planilha do Excel. Muitas vezes, cara. E o dado é coletado para dentro, né? Então, ou seja, eu tenho coleta, armazenamento e a visualização. A coleta tá levando os dados para dentro do Excel e aí eu processo isso aqui dentro para poder colocar num lake de dados. Então, e para mim, né? Para mim o mais bizarro acho que todo mundo tem que ter um ponto de início. E na minha visão, o ponto de início de várias empresas é muito bom que seja Excel, já é um pouco mais organizado. O problema é você estar lidando com níveis hierárquicos de empresa e empresas grandes, onde o Excel é o banco de dados e domina isso. Cara, eu sempre falo para todo mundo, a chance de alguém botar uma vírgula errada na fórmula e cagar tudo é absurda. É absurda. Até você descobrir que aquela fórmula tá cagada, não tem controle. Gestão de data no Excel, né? Quem nunca? É uma merda. Ali 3 do 1 de 2025 virou 1 do 3 de 2025, que o Excel tá em inglês ou em português. Tá exato.
Você botou o dado em inglês, o Excel tá em português. Você botou o dado em português, o Excel tá em inglês. Fudeu tudo. Então, eu acho que não é um problema você usar um Excel, mas desde que você consiga ir fazendo o demonstrativo para a empresa sobre a evolução de para onde isso vai, cara. É o que eu falo para todo mundo. Pô, você pode começar a fazer análise de dados, dependendo da esfera que você está fazendo, com papel e caneta. Desde que você comece a comprovar o valor que isso tem e comece a evoluir, mostrar como a tecnologia pode prover, porque a tecnologia está aí para isso, para fazer você ter uma curaça da informação maior, você conseguir ter mais tempo analisando. Esse é o ponto no final da tecnologia aqui. E tem empresa por aí que tem Excel que se o Sheets entrar em manutenção, já era. O cara não tem dado, pô. Isso é coisa de maluco. Funciona muito bem como MVP. E no mundo analítico, é uma baita ferramenta e tem que continuar sendo. Uso Excel todo dia aqui. Mas concordo com você. Chega um momento que, se você quer estruturar dados como produto, você não pode depender de Excel. Você tem que você vai ter que evoluir para um arcabouço técnico mais poderoso. Seja on-premise ou em cloud, qualquer uma das clouds que tem disponíveis. Hoje está muito mais fácil ter isso disponível. A acessibilidade de ferramentas mais poderosas, seja BigQuery, Redshift, Athena, a gente tem sabor em todas os provedores cloud aqui. Capacidade, pricing de pay as you go, você não tem barreira de entrada. Então, e hoje em dia você vê que todas as grandes ferramentas de analytics, hoje elas já têm os conectores para você naturalmente mandar os dados para essas ferramentas. Então, as barreiras, eu lembro antes que a gente tinha que programar uma integração de API que ficava a cada X tempo e pensar em que você não pode cortar cota de API, você tem que usar racionalmente. No teu caso, então, era pior ainda, né? Porque você chegava pro cliente e falava, pô, tem que fazer isso. Quem fazia era você, né? Então, hoje está muito mais fácil. Ali você clica 4 botõezinhos ali, você já consegue ter acesso ao dado. Cara, mas tem uma lei que é a lei do ETL, né? A extração que você tem que fazer para aquele cliente nunca é a que tem a integração pronta, tá ligado? O cara sempre aparece com uma ferramenta. A gente tá vivendo isso aí, ó. Da casa do caralho, tá ligado? Pra poder você fazer a integração. O projetinho lá pra parada é isso, né? Vai ter que desenvolver um negócio de uma ferramenta que a gente nem sabia que existia. É isso. Aí quem se pode acaba sendo a gente aqui. E aí que vai ter que construir integração. Construir tudo. Mas realmente tá muito mais fácil. Eu só não concordo muito com essa visão do ponto de vista de agência. Eu acho que quando você se propõe a prestar o serviço para o cliente, você tem que entender um pouco que o tempo que você vai estar ali atendendo ele gera um legado muito longo para quem não tem um conhecimento técnico tão grande assim. Então, o impacto de você começar com o MVP, acaba um contrato e aí tu não conseguiu ou não teve tempo de virar aquilo. Mas é que tá, porque o problema é que as pessoas botam o MVP como padrão, entendeu? Não trata como MVP. Porque se eu entro num cliente e falo que eu vou fazer o Excel, mas internamente eu mostro para o nosso time quanto tempo daqui a pouco a gente vai fazer um banco de dados e botar no dashboard, quanto tempo a gente vai mostrar o valor que o dashboard é mais ágil que o Excel. Se eu não criar o meu roadmap interno de como eu vou fazer o cliente desmamar daquilo, mas isso daí vira o MVP, vira padrão. Uma parada num produto. Né? É isso. A gente faz isso. Sim. Quantos clientes a gente fez sair do Excel? É isso, pelo amor de Deus. É a diferença do projeto e do produto, né? Exato. Não dá para você pensar em MVP se você está trabalhando num modelo projetizado, não? Ó, você tem esse prazo, você vai fazer isso aqui. Entregar isso. Isso, tchau, aí eu vou tocar minha vida. Aí a gente não está falando de produto, a gente está falando de projeto. Perfeito. E aí cabe também a agência. Se a agência for contratada para o projeto, cabe ela tentar mostrar o projeto de início, meio e fim, de evolução. Acho que tem muitos acordos um aqui. Legado muito ruim na empresa que você passa assim. Acho que tem muitos acordos, né, a serem feitos. Né? Tem um lugar que eu conheço, que o Caio também conhece, você também, que ajuda a galera em todos os cenários a entender o básico de Digital Analytics, a aprender sobre GA, sobre tagueamento, sobre BQ, como integrar o BQ com o Looker, tudo isso que a gente tá falando um pouquinho aqui. Tem um pretinho gordinho lá que ensinam lá, no caso. Não, eu estudo também. Tu também estuda. O que eu tenho que ler de documentação todos os dias é absurdo. Pra poder gerar conteúdo lá dentro. Tu conhece esse lugar? Conheço. Métricas Boss Prime, mais de 25 treinamentos. E fora a comunidade, para você poder estudar sobre Digital Analytics, tá? Então,
em constante atualização, inclusive o conteúdo, eu lembrei porque a gente estava falando agora que vai ter que atualizar o curso dia 4, então conteúdo constantemente atualizado, e você pode garantir aquele mimo, aquele afago, aquele carinho, aquele abraço no link da descrição, beleza? E ó, tem a comunidade também, que né, foi o grande achado do ano passado para esse ano, exatamente, já tem um ano já a comunidade, em que a gente tem os psicopatas do Analytics. Domingo, 3 horas da manhã, Caião. A galera tá falando sobre modelos de atribuição. Eu entro lá, mando todo mundo dormir. Sacou? Que isso não é hora de ficar falando de coisa, de trabalho, mas engraçado que ajuda acordado, bastante as pessoas. Assim, engraçado que ele fala, 3 horas da manhã, todo mundo falando, mas ele tá acordado. Essa é a piada. Sacou? Pra falar com a galera. Link na descrição pra você poder conseguir garantir seu mimo, seu afago, seu treinamento, eu falo aqui que nós temos o pentacurso de preparação, que é sem nada, Digital Analytics do zero. Sim. Aí você cai no GA4. Sim. Aí você cai no GTM. Aí você cai no BQ e você cai pro Looker Studio. Você aprendeu os conceitos, a ferramenta, o tagueamento, o banco de dados e a visualização. Drop the mic. Eu só não concordo muito com a ordem. Aí... Eu não concordo com a ordem. Porque se o GTM for primeiro e o cara faz o curso de GA4 primeiro, marqueteiro é foda. O GTM é o terceiro, cara. Não, mas ele é preguiçoso. O cara, quando já aprendi aqui o Google Analytics, deixa o dev fazer. Não, você é marqueteiro, você entende primeiro o container e como ele funciona, o Google Tag Manager funciona, você tende a ter uma longevidade maior. O problema é não assustar a galera. A galera tava no Digital Analytics, o GTM morreu, né? Sim. Rest in peace. Sim. Descansa. Mas, link na descrição. Fala aí, Caião. Tem trilha para dev também? Se não tiver, acho que tem potencial, hein? Cara, então, tem uma trilha para dev lá, que a gente trabalha bastante. No de Google Tag Manager tem uma parte só sobre JavaScript que a gente faz lá. E tem uma trilha chamada Dev Analytics, onde a gente fala de assuntos mais técnicos. Então, até a parte de integração, por exemplo, vamos integrar um CRM HubSpot com o Google Analytics, vamos integrar... Tagueamento pro HubSpot. Exatamente. E aí, o filho da puta aqui já deixa a integração meio que pronta num repositório do GitHub pra galera poder usar, entendeu? É qualquer cursinho não, Caio. Porra, a gente trata como um produto. Tem roadmap. Tem atualização, Google Maps. A gente entrevista heavy user. É isso aí. Boa. Link na descrição, galera. Caião, seguindo aqui o nosso papo, eu queria te fazer algumas perguntas agora, falando sobre o presente e futuro dessa análise de dados. Você está no mercado há muito tempo, né? Caio, gente, é um monstro da área. E ele é um cara muito, humildão, tranquilo. Mas esse cara ficou 20 anos no Google, quase. Muita coisa que você usou no GA Universal, de dimensão, foi esse filho da mãe que encheu o saco pra ter. Sim. Beleza? Então ele é um monstro. Se existe a resolução do navegador, foi porque ele já teve algum problema pra resolver. Eu sei exatamente o problema que ele resolveu. Mas... tá há muito tempo no Itaú também, então ele tem conhecimento bom do que foi, do que é e do futuro. E eu queria começar por isso. Como é que você vê o futuro dessa análise de dados digital nas organizações? Você vê isso mais próximo de uma camada plug and play, self-service? Ou você acredita que a gente ainda vai ter um trabalho muito forte no sentido de curadoria da informação, tagueamento? Como é que você vê isso? Porque assim, na minha visão até, o que você está estruturando, e que o Luciano também está estruturando aqui do nosso lado, é um pouco de self-service em plug and play, né? De tagueamento, pelo menos. Eu vejo que a parte técnica a gente vai conseguir abstrair bastante. Então, a parte operacional. Mas tem um pedaço que eu acho que não vai deixar de existir. Muita gente me pergunta assim, vai ter um dia que a gente não vai ter mais tagueamento? Não vai precisar, assim... Vai fazer, vai colocar um códigozinho lá que inicializado ali junto com o site ou com o app e agora não precisa fazer mais nada. Eu pessoalmente acredito que não. Talvez não seja o tagamento em formato que a gente conhece, mas tem um pedaço do trabalho que nenhuma tecnologia vai resolver sozinha, que é dar contexto de negócio para informação. Sim. Então, o Facebook até tenta fazer isso, né? O pixel do Facebook identifica alguns eventos de maneira automática, mas ele fica igual
artigo de gringo, sacou? Você coleta tudo, mas os eventos não significam porra nenhuma, sacou? É tudo subscript, button click. Foda-se button click. Tem botão pra caralho aqui, sacou? E eu acho que isso, principalmente em empresa grande. Então, te dar um exemplo em Itaú aqui. A gente quer ter, e não precisa estar no tagueamento, mas a gente precisa estar ter na nossa governança, quem que é a área responsável por uma tela. Porque no momento que a gente viu algum problema nessa tela, cliente tendo dor nessa tela, a gente precisa de alguma forma, e aí o dado vai vir com um dado de comportamento de cliente, e a gente tem que, de alguma forma, associar o dado de comportamento daquele cliente à área responsável por aquele pedaço do app, aquele pedaço do site. E isso não está na natureza do tagueamento automático, não está em lugar nenhum, isso é uma informação, contexto interno, é um metadado interno da operação. Então, eu vejo que ainda vai ser necessário um trabalho de metadado, de dar contexto ao dado. Então, talvez a gente evolua muito rápido em coletar os dados que são importantes, são dados de interesse em termos de comportamento do usuário, mas mesmo assim, eles sozinhos não são bastante. Tem um pedaço ali de adicionar contexto interno, contexto da organização àquele dado, que vai continuar sendo necessário. Cara, e aí eu acho que aí é que essa estrutura que... É foda, eu tô ficando retardado com esse bagulho, né? Mas é essa estrutura que o MCP proporciona ao LLM, né? De você conseguir tratar aquilo como uma interface mais conversacional que pode ajudar, cara. Porque nesses testes que eu tenho feito, eu coloco inicialmente ele buscando os prompts, mas depois que aquilo tá pronto, eu, na conversa que eu tô tendo com aquele LLM, eu consigo imputar isso. Então, de novo, a gente ainda vai continuar a precisar tendo pessoas agindo em cima disso. Justamente para poder incluir e adicionar mais informações dentro dessa estrutura. Mas eu ainda acho que dentro da estrutura conversacional, e não de uma automação rodando ali, onde você tem um prompt fixo que está sendo executado, eu ainda acho que a gente consegue ganhar mais nesse quesito de negócio. Pelo menos nos testes que eu tenho feito. Por causa... E assim, o sucesso ou a efetividade disso está completamente relacionada, na minha opinião, ao lance do conversacional. Uhum. Ao lance de eu estar falando com o LLM aquilo que eu preciso e ele navegando na página buscando essas informações. Ele já traz muitos os parâmetros, mas ele é diferente da utilização por API. Porque, nesse caso, a utilização por API ela é uma utilização de entrada e saída só, né? Você não tem, no meio daquela execução, a conversa. Então, acho que pode ser que a gente tenha um cenário muito positivo com esse lance. Até a gente publicou já no LinkedIn até, dessa estrutura sua, Caião. Imagina o seguinte, eu ainda acho que ainda vai chegar num cenário onde empresas muito grandes, numa estrutura muito verticalizada de dados, você vai disponibilizar os dados não mais só como dashboards. Para a camada de relatório, a gente vai poder ter facilmente os dados como uma API plugado no MCP e o cara vai extrair o relatório que ele precisa em cima dos dados que foram coletados usando o LLM. Sacou? Falou de futuro, eu caguei a regra danada aqui. Desculpa. Cagou regra nenhuma, porra. Trouxe seus pontos. Eu acredito que, na minha visão, assim, vai ter coisa mais plug and play, sim. Mas acho que a gente ainda tá um pouquinho distante do plug and play customizado. Eu acho que o plug and play meio basicão já vai existir e a customização ainda vai ser muito mais fácil. Sim. Mas ainda vai precisar ter alguém pensando o que eu quero medir. E como é que eu arrasto daqui pra cá pra isso existir. E nada muito fixo vai funcionar, sacou? Nada muito... Só tem um prompt de entrada e um output vai funcionar. Eu acho que a gente vai ter que ir por um caminho que é o caminho que mais está democratizado na utilização de inteligência artificial, que é o conversacional, sacou? Onde você pode incluir o contexto do teu negócio. Só que a gente tem um grande problema aqui, né? Pra jogar uma pá de cal em cima da expectativa maravilhosa do mundo... do fantástico mundo de Bob de vocês, com os unicórnios dos ursinhos carinhosos. Que existe uma habilidade difícil, que é a habilidade de saber fazer perguntas e se comunicar. Sim. Então, mas aí eu posso militar. Você já escutou a palavra do MCP hoje? Porque assim... Mas se você não souber pedir... Não, calma.
Dentro da estrutura do MCP, vou contextualizar, que eu não sei se eu já contextualizei isso. O MCP é um protocolo, Model Context Protocol, onde você consegue dar uma camada de interação dentro da estrutura do LLM, porque ele consegue buscar dados atualizados de fontes de dados em tempo de execução, né? Tempo real, você vai buscar aquele dado que tá lá, D-1, D-0, foda-se, ele vai lá, busca o dado e dá aquele recorte da extração pro dado ali. Beleza. Dentro do MCP, eu tenho alguns recursos, algumas estruturas, melhor tratar como estrutura. Primeira estrutura é a estrutura de resource. Se eu quiser me comunicar diretamente com uma API, por exemplo, se eu quiser buscar informações dentro de uma base de dados, ou em cima de arquivos, até em binários você consegue mexer. Beleza. Essa é a estrutura de resource. A gente tem a estrutura de tools. E aí, qual é a diferença de tools para resource? Porque se confunde muito. É a necessidade de um side effect, que eles chamam. De uma aplicação de um código em cima daquilo. Vou dar um exemplo em cima do que eu estou utilizando. Pô, com LGPD e uma série de coisas, só LGPD, né? Eu não vou ficar dando pro LLM, se eu tô querendo buscar os dados numa base de usuários, o e-mail daquele cara. Então, o que eu tratei? Por isso que precisa do side effect, só para poder conseguir contextualizar. Eu busco os dados, só que antes de eu devolver pro LLM, eu, por exemplo, criptografo o e-mail do usuário para achar 256. Que aí o LLM vai analisar aquele conjunto criptografado e não o dado bruto que foi extraído do dado. Side effect é o tool aqui. Só que ele tem uma outra camada, que são os dos prompts. Eu consigo deixar prompts pré-definidos para poder ajudar o usuário a aprender a usar o MCP. Então, tipo, eu consigo listar, olha só, esse MCP funciona muito bem com essa estrutura de prompt aqui. Sim, então... Mas e aí você ajuda um pouco então, a diminuir essa fricção. Você ajuda, mas continua voltando ao ponto do contexto de negócio. Sim, porque, pô, tem vários... então, esse é o ponto. Acho que o grande problema das habilidades hoje, até de quem analisa dado para tomar decisão, é falta de entendimento de contexto, de saber perguntar e depois saber comunicar. Sim. Então, às vezes, a pessoa tecnicamente é muito foda, entende muito bem aquilo que ela tá fazendo, mas ela não consegue passar para alguém aquilo que ela tá querendo dizer. O outro ponto, muitas vezes, ela tá perdida na análise de dados porque ela não sabe perguntar o que ela quer ver. E o terceiro é achar que todo mundo é dona benta para ter receita de bolo. Então, os contextos, eles mudam, né? Sim. Não é todo mundo que pega a mesma caixa de receita na benta e faz o mesmo bolo de laranja. Não é assim. Então, contextos são muito diferentes. Então, eu acho que aqui é o grande ponto que, na minha visão, as pessoas que têm essa parte evoluída, estudada e aplicada vão tirar onda com isso que você está fazendo. Sim. Com o que o Caio falou ali. Agora, quando você não tem isso, não adianta de porra nenhuma. Porque você não sabe contexto, você não sabe negócio, não sabe comunicar, não sabe perguntar, não sabe extrair valor, entendeu? Eu acho que isso é o que acontece hoje com o IA. Que você vê um monte de gente usando o IA conversacional pra tirar dúvida boba e a pessoa não tem nem o segundo nível de consciência de questionar se aquilo tá certo. Não. Isso é porque ela pergunta, responde e acerta. Utilizando muito e muito empolgado, esquecendo que existem outras pessoas. Eu vejo duas coisas acontecendo agora com as adoções de IA. A primeira é a sensação de que a IA, sem a especialização, vai conseguir resolver tudo. E aí a gente volta para o assunto de dados. Assim, se você não tem dados de qualidade para especializar a sua IA, tem grande chance de não conseguir atender as suas expectativas. E aí a gente volta para a agenda de como a gente aumenta a qualidade e disponibilidade de dados em organizações. Tem um segundo ponto, é que a IA vai fazer com que a solução esteja muito mais acessível. Né? Então, você tem um arcabouço ferramental gigantesco. Então, cada vez mais a gente tem que estar apaixonado pelo problema, e aí vem fazer as perguntas certas, passa a ser essencial. Assim, você tem que fazer as perguntas certas, porque você está apaixonado pelo problema, você tem que entender cada vez mais o problema. E aí isso é o nome do livro, muito bom, por sinal. Você já tem que estar direcionar a IA para a solução, provavelmente você está direcionando para a solução subótica. E isso, Apaixone-se pelo Problema, é o nome de um livro muito bom, por sinal, do Uri alguma coisa, que é o criador do Waze, que o livro dele é Apaixone-se pelo Problema, não pela Solução. É bem legal. Ajuda a criar essa mentalidade de fazer perguntas, questionar, entender. Talvez seja um dos livros que tem mais... que ser apaixonado pelo problema é alguém que trabalha com dados. Também acho. Caião, pra gente ir pros finalmente aqui, do seu precioso tempo que você conseguiu disponibilizar com a gente, cara, quero te fazer duas perguntas finais, tá?
A primeira é: se você pudesse escolher apenas uma coisa para garantir uma cultura realmente data-driven em qualquer empresa, o que seria isso? Acho que é o que a gente está discutindo agora, tá? Se apaixonar pelo problema. Quem é data-driven está apaixonado pelo problema. Quem pergunta muito, quer entender o problema a fundo antes de dar a solução que acredita ser a melhor solução. Antes de dar a opinião. É isso. Perfeito. E agora, minha última pergunta. Qual o grau de ansiedade para o Analytics Summit? Olha, tá batendo já, hein? Quando é que você vai divulgar a lista de speakers aqui? Então, vamos divulgar a partir do final de junho, início de julho ali. Já demos o primeiro spoiler, né? Já demos o primeiro spoiler que é o Caião. E o Caio tá jogando em casa, né? Sim. Porra. Tá jogando no tapetinho do Allianz Parque lá. Sim, exatamente. Caião, obrigado mais uma vez, meu camarada, pelo teu tempo, pela troca de ideias sempre produtiva e rica aqui com a gente. E pra quem não tá ligado, tá? Se você quer descobrir a evolução do Caio, joga Caio Tramontina e começa a ouvir desde o primeiro podcast aqui na Métricas Voz, viu? Porque a gente e o LinkedIn é quem mais acompanha a carreira do Caio. Você vem de longe. Já vem de longe. O Caio já gravou com a gente, porra, em várias fases da vida dele. Nossa, Caio. Lembra o primeiro meetup lá no Rio? Meetup em Botafogo, cara. A galera sabatinou o Caio. Muito bom. Caião, obrigado mais uma vez, meu camarada. Tamo junto. Valeu demais. A gente que agradece, meu camarada. Obrigado mais uma vez pelo teu tempo. Vai ser uma honra ter você no Summit e a gente tá junto presencialmente. E você que assistiu a gente até agora, de nada, viu? Quer saber mais sobre tudo que a gente falou, trocar ideia? Adiciona o Caio no LinkedIn. Vira e mexe, ele posta alguma coisa lá. Vira e mexe uma vez por mês, assim. Mas ele posta algo com conteúdo relevante lá. Ele é bom nisso. Segue a gente aqui se tu não tá inscrito também no nosso canal do YouTube. Se inscreve. Se não tá inscrito no Spotify, se inscreve. Dê 5 estrelas no nosso canal do Spotify. Compartilha esse conteúdo para quem mais quiser e você acreditar que vai ser útil. Aqui, estamos no top 10 Spotify Tecnologia. Há 10 anos aí correndo com isso. Compartilhando muito conteúdo e lançando formatos novos. Porque quem não ouviu ainda a Analytics News é maluco. Muito Porra, forte. é o The News da Métricas Voz, pô. Exatamente. Tá maluco? Que isso. Um abraço e até a próxima semana. Valeu! Valeu!